Quem não gosta de ter seu ego massageado, ter elogios, ou ter alguém que te valide o tempo todo, né? Independente de você estar fazendo coisas certas ou coisas erradas. Esse é o pior cenário de todos. Quando o líder não está consciente de que tem alguém ali fazendo esse movimento e ele está validando esse comportamento de forma não consciente por uma questão psicológica, onde ele está olhando mais para a relação e quanto ele gosta ou não dessa pessoa do que para os resultados que essa pessoa gera. Olá, esse é o podcast Na Trincheira, onde a gente conversa sobre assuntos de liderança, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto relativamente inusitado. Wilson, como lidar com puxa-saco? Rapaz, hoje o episódio promete. Peraí, vamos começar da onde a gente precisa começar. Vamos definir, né? O que é que a gente vai chamar aqui no nosso bate-papo de puxa-saco. Legal. Eu acho que é bom a gente começar por aí mesmo, para a gente separar, porque nós estamos falando de pessoas, né? Uhum. Então, durante a minha jornada, eu já tive contato com pessoas de muito coração bom, pessoas que estão muito dispostas a servir, né? E tá o tempo todo cuidando do outro e olhando para a necessidade do outro e fazendo além do que é aquilo que é a obrigação e esperado dela, mas por um ato de generosidade, né, de altruísmo. E ela faz, às vezes, como líder, como uma pessoa, e faz para outras pessoas também, para outros líderes. Então, se você percebe que essa pessoa distribui, tem um comportamento similar, de forma independente da pessoa. Essa pessoa é facilmente confundida com um puxa-saco, né? Porque toda vez que ela fizer para o líder, talvez tenha outras pessoas olhando ali e falando, olha, ela está fazendo, eu não faço, então talvez ela tenha uma vantagem em relação a isso. Mas, na verdade, existe uma ação genuína, generosa, de um coração bom em relação a outra pessoa naquele cenário. Infelizmente, né, esse não é o caso mais comum, né, e também não é o único caso que ocorre. Existem casos dos que a gente chama efetivamente de puxa-sacos, que são aquelas pessoas que tentam obter uma vantagem, uma posição de destaque, uma posição de menos cobrança, né, em função de um relacionamento ou de algo fazendo atividades que não é a entrega fim esperada daquela pessoa. Né? Uhum. Ou seja, em vez da pessoa estar focada e cuidando das suas entregas, o que é sua obrigação e seu compromisso, ela está usando de outros recursos para presentear o seu líder, né? E quando eu falo presentear, eu uso essa palavra porque, sim, pode ser um presente físico, mas também pode ser um gesto de validação, um gesto de reconhecimento, pode ser um elogio colocado de forma intencional para construir um relacionamento e um relacionamento diferencial para ela, em detrimento das demais pessoas naquela equipe e naquele ambiente. Então, para mim, essa primeira distinção tem que estar muito claro. Isso tem muito mais a ver com o coração da pessoa, né, que está fazendo o ato, do que com o líder em si. Tá, então o que define um puxa-saco é quando ele tem atos que são até legais, mas tem assim uma intenção premeditada de ter alguma vantagem através daqueles atos. Exatamente. E isso o diferencia de outra pessoa que simplesmente tem um ato ali de bondade ou de generosidade, mas sem estar premeditado que tipo de ganho que ele vai ter a partir daquela relação. Isso, essa segunda pessoa não está esperando absolutamente nada em troca e está cuidando das suas atividades da mesma forma. E você que é líder já há décadas, conta para mim, é bom ter puxa-saco? Rapaz, as minhas experiências não foram muito boas, mas eu confesso assim, quando eu entendo todo o mecanismo, seria muito legal, né? É o tipo de coisa que a gente evita, porque se deixar, faz bem pra gente, né? Quem não gosta de ter seu ego massageado, ou ter elogios, ou ter alguém que te valide o tempo todo, né? Independente de você estar fazendo coisas certas ou coisas erradas. É muito bom, né? Mas as minhas experiências com puxa-sacos não foram das melhores, né? Então, quando eu já tive perfis muito próximos desse, com essas características, na verdade, né, sobre a minha gestão,
E quando eu percebi esses movimentos, né, eu sempre tive um radar do por que isso está acontecendo, de investigar o motivo pelo qual estava acontecendo, um pouco tentando entender um pouco o coração da pessoa, né? Então isso é só comigo, né? Essa pessoa, ela tem esse mesmo tipo com outras pessoas, de atitude com outras pessoas, né? Vou contar um exemplo de uma vez que eu estava em São Paulo, e aí o meu liderado, inclusive um diretor à época, né? Um cargo que seria equivalente a um diretor hoje, na verdade ele era um gerente. E a gente no café da manhã, e eu fui para fazer uma abertura de um projeto lá, que eu não era para estar lá, e eu fui meio que a toque de caixa para ajudá-lo a abrir o projeto. Você foi por intuição? É por intuição, aquela hora que uma voz fala para você vá, né, e você simplesmente vai, né? Uhum. E no café da manhã, tirando o prato, na hora de sair, não, deixa que eu levo tua mochila até o táxi, né? Aquelas coisas que se percebe que tá um pouco exagerado ali, né? Não é um comportamento que você está muito habituado, né? Então você já acende o radar para o que está acontecendo, né? Então, na verdade, nesse exemplo de São Paulo especificamente, foi um diretor que posteriormente eu descobri tudo que estava acontecendo lá nessa abertura de projeto, né? Combinados ali que não tinha muito a ver com a gente. Esse foi um diretor que foi desligado da empresa porque o movimento que ele estava fazendo era um movimento compensatório, né? Então ele estava tentando buscar relacionamento ou buscar apresentar-se a uma pessoa para compensar não entregas ou coisas erradas que ele estava fazendo efetivamente e não ser julgado. É aquele cara que tenta ser o gente boa, né? Tenta ser o cara legal para que se eu tiver devendo alguma coisa ou alguma coisa não esteja ok, eu tenho créditos relacionais, né, com esse meu líder e eu posso não ser punido ou posso obter alguma vantagem em função desse relacionamento que eu construí com essa pessoa ao longo do tempo. Então a minha experiência ao longo da vida não foi muito boa com esse tipo de perfil, então o meu radar fica muito atento a esse tipo de perfil, porque eu fico de olho no coração da pessoa e eu não consigo trabalhar com uma pessoa que não tem um coração bom, né? Então ele pode fazer o maior número de entregas, pode gerar o maior número possível de resultado, mas no meu convívio eu evito, né? Mas entendo também as características e que pode, como técnica de liderança, é algo que pode ser utilizado em determinados cenários. Eu estou assumindo uma equipe agora, estou chegando, estou recém assumindo uma equipe e eu descubro que tem uma pessoa lá que está me validando o tempo todo, né? Eu posso decidir por um determinado período de tempo usar estrategicamente essa pessoa, até para ter informações sobre eles, criar reforço para ele continuar fazendo o processo de puxar o saco, para eu ter mais informações e ter mais acesso do que eu teria em relação a outras pessoas. Se eu fosse um professor numa sala de aula, é aquele aluno que você desenvolve um relacionamento e deixa ele até se achar por um tempo que ele é mais importante que os outros, né, como se uma troca de uma vantagem. A gente está falando de usar um elemento aqui como se fosse um medo, né, no processo de liderança, mas é um processo que tem que ser usado, se usado, teria que ser por um período muito curto de tempo, obviamente por um objetivo maior e de positivo, né, e dentro de determinados controles e limites, né, porque sempre é muito bom você usar aspectos negativos no processo de liderança, ele te traz um resultado muito rápido no curto prazo, mas tem efeitos colaterais gigantescos. Então eu não desqualifico totalmente um líder que eventualmente num cenário ele possa fazer um uso estratégico disso, mesmo que ele não goste disso, e depois corte esse tipo de processo da equipe, porque a equipe percebe esse tipo de situação no ambiente, né? E a equipe naturalmente, se você tratar as pessoas de maneira equitativa, né, as pessoas já vão achar que você está privilegiando um em detrimento de outro. É igual filho em casa, né? Então, se você tem mais de um filho, você sabe do que eu estou falando. Sempre um está achando que o outro está sendo mais privilegiado em detrimento de um, mesmo você procurando fazer um tratamento equivalente para os dois, né? Obviamente observando as características individuais de cada um, né, mas tentando trazer equidade para o processo, né?
Então você vai ter esse tipo de problema no ambiente. Então é melhor que você não tenha esse tipo de discussão, porque é uma variável de ambiente muito nociva, né? Agora, com determinada parcimônia numa entrada, por exemplo, eu não descartaria esse tipo de ferramenta totalmente, porque eu não sei o desafio que o líder tem para resolver. Mas é possível ter um puxa-saco estratégico por um determinado período de tempo, onde você cria um reforço positivo daquele comportamento para você usufruir desse relacionamento, né? Então você poderia até estimular. Não recomendo fazer, nunca fiz o uso disso, eu nunca precisei fazer o uso disso. Agora, o maior desafio, na verdade, tem a ver com outro tipo, né? De quando tem uma relação simbiótica entre o liderado e o líder. Ou seja, você tem um liderado que é puxa-saco e tem um líder que gosta muito disso, né? E não reconhece que você tem um puxa-saco, inclusive, né? Um cara gente boa, né? E que pelo menos esse cara entende o que eu estou falando, ele percebe as dificuldades que eu tenho, né? Entende o meu sofrimento, e você cria uma relação simbiótica de conveniência. Então você tem um puxa-saco estimulando, né? Um líder que gosta desse tipo de comportamento, que precisa ser validado, e aí de fato ele entrega algum tipo de vantagem, mesmo que inconsciente, para essa pessoa, porque ele permite o desenvolvimento dessa relação. Esse é o pior cenário de todos, né? Quando o líder não está consciente de que tem alguém ali fazendo esse movimento e ele está validando esse comportamento de forma não consciente por uma questão psicológica, onde ele de fato ele está olhando mais para a relação e para o quanto ele gosta ou não dessa pessoa, do que para os resultados que essa pessoa gera. O quanto ele começa verdadeiramente a abrir mão ou cobrar de maneira diferente essas pessoas, até de forma inconsciente, exigir mais de um e relevar mais a situação de outra pessoa, né? Então são situações simbióticas, ok? E quero fazer um destaque, porque esse é um tema muito crítico e a gente não percebe de como que nasce isso dentro da organização. A gente fala aqui de puxa-sacos, mas boa parte do processo de construção de problemas na equipe, de destruição de ambiente de equipe, de destruição de carreiras de líderes, na verdade, ele ocorre em função de movimentos desses, como puxa-sacos. Então pode ser quantas histórias a gente já ouviu de uma secretária que tratava muito bem, ou de repente o seu líder, e acabou tendo processos de assédio no meio do caminho, né? Então são temas que exigem muito cuidado, porque esse tema ele cresce. Se o líder não tomar cuidado e permitir que essa erva daninha cresça naquele ambiente, em algum momento isso vai gerar grandes problemas para a liderança. Então eu perguntei se é bom ter puxa-saco, você disse que não. Não. Né? Não gosta de trabalhar com esse ambiente, né, validando aí, mas também você trouxe um depende, porque pode ser eu não nego que eu poderia fazer uso disso estrategicamente em algum momento, em algum cenário, né? Mas não por longo prazo, né, por causa dos danos, né? Exatamente. Mas de uma maneira assim imediata, para entender o que está acontecendo ali no time que está assumindo. Exatamente. Né? É o professor que tem um aluno lá para contar tudo o que está acontecendo para ele na sala, né? Quem já foi aluno já teve esse tipo de aluno, mas todo mundo sabe o efeito colateral disso, né? As pessoas passam a odiar tanto o professor quanto o puxa-saco, né? Ou seja, não é uma variável que você deva efetivamente estimular. Legal. E a pergunta original aqui do nosso bate-papo é: como lidar com puxa-saco? Então, certo. Surgiu o puxa-saco, né? E aí, como é que você faz? Você corta, você demite, você dá bronca nele? Porque quando você estava respondendo, parece que você trouxe categorias diferentes de puxa-saco. Categorias diferentes de puxa-saco. Um puxa-saco consciente, que está tentando tirar vantagem, né? Um puxa-saco que você chamou de simbiótico, né? Que está ao mesmo tempo tirando vantagem, mas o líder também tem vantagem, eles não estão muito conscientes, mas os dois estão curtindo os dois estão curtindo o movimento. Aquele movimento, né? E o outro tipo de puxa-saco ali que você trouxe, que você nomeou como estratégico, né? Que é aquele que você eventualmente pode fazer uso, né? Mas
com todos os cuidados que você já trouxe. Nós estamos falando aqui de princípios maquiavélicos, vamos dizer assim, na liderança, né? Não estou colocando aqui como líder, né, como uma regra ou discutindo ética, né? Como eu disse, né? Não é um cenário que eu faria, mas eu não posso ignorar que existe essa ferramenta no mundo. Tá, mas aí você como líder, Wilson, já há décadas, né, e com as responsabilidades que você tem, não só na empresa que você formou, né, que já tem centenas de colaboradores, mas em todas as outras iniciativas também, onde você já esteve envolvido, inclusive voluntárias, né? Como que você acha que os líderes que estão nos ouvindo devem agir com seus eventuais puxa-sacos? Bom, então primeiro eu preciso trazer uma informação meio óbvia, mas talvez extremamente relevante e que precise ser dita porque talvez o líder não esteja enxergando. Se tem puxa-saco na tua equipe, é porque você está estimulando, tá? É porque você está permitindo que isso exista no ambiente. Então, esse é o primeiro ponto. Muitas vezes você vê isso no outro líder acontecendo, ou você vê entre os seus pares, mas você não vê isso com você. Então, o que o líder deve fazer é remover, né, essa pessoa do ambiente, se for um comportamento padrão, mas o movimento mais clássico é você simplesmente não estimular. Quando você ignora totalmente e esse puxa-saco percebe que esse esforço extra não está ajudando absolutamente em nada, ele não está tendo a recompensa, automaticamente esse perfil se acomoda, né? Porque eu não tenho opção, eu preciso entregar mesmo, esse não vai ser uma recompensa possível, não é um caminho possível, ele vai se adaptar a outro caminho, que é o caminho da entrega. Ou arrumar um outro alvo de puxa-saquismo. Né? Não deu certo com o Wilson, deixa eu tentar com o vice. É terrível, né? Então, assim, o que o líder deve fazer é não permitir que isso aconteça no ambiente, o que é muito fácil acontecer, né? Como numa casa que tem papai e mamãe, por exemplo, num ambiente que tem uma empresa que tem sócios, e esses sócios estão conflitando em diferentes opiniões. Você criou o ambiente para ter puxa-saco de um e puxa-saco de outro, né? Então, o que o líder deve fazer é eliminar o ambiente aonde essa raça se crie, né? Ou se não a pessoa faz o movimento o tempo inteiro e não consegue mudar o seu comportamento, eliminar totalmente. Mas normalmente quando você estanca o ambiente, a pessoa já sai. Então, por exemplo, aqui na DB1, né? Uma vez por ano eu saio com os meus sócios e a gente define uma série de coisas sobre a organização e aonde a gente precisa chegar. A gente combina tudo antes. Então a gente não fica discutindo na frente das pessoas. Então a gente está totalmente alinhado. Não tem espaço para criar o puxa-saco do Donar, que é meu sócio, ou do Cássio, ou do Wilson, né? Porque a gente está falando uma língua só, então não tem ambiente para criar situações que essa raça possa se criar e evoluir. Então o que eu costumo fazer é trabalhar bastante o ambiente para que isso não seja possível. E a outra coisa é comigo, diretamente com os meus liderados. Ou seja, cara, pode trazer o cafezinho aqui, né? Pode trazer a aguinha, pode carregar a mochila, né? Eu vou olhar às vezes até constrangido, né? Entendendo o que está acontecendo. Se for da natureza da pessoa, cara, que legal, né? Ser servido por alguém que gosta de servir, você aceitar, é até um gesto de gratidão. Você tem que ser grato e agradecer essa pessoa pela gentileza, porque é da natureza dela, né? De fazer isso e se sentir reconhecida por isso. E é natural com várias pessoas isso acontecer, né? Porque é da natureza dela. Agora, se for um estímulo que você percebe que é manipulação, você não vai deixar que isso aconteça. Ou seja, você vai levantar e vai pegar, e quando a pessoa for tentar fazer, você fala, não, pode deixar que eu pego. Você elimina a possibilidade disso acontecer efetivamente no ambiente, e você vai deixando claro a mensagem de que esse não é um comportamento esperado, e no final do dia, na hora que chegar as metas do mês e o resultado que precisa ser atingido, cobre inclusive de forma mais enérgica os puxa-sacos e não menos, né? É onde ele consiga compreender efetivamente que toda a gentileza foi ok, mas os resultados precisam ser entregues. E eliminar do ambiente exatamente porque os danos
são bem maiores do que os ganhos imediatos que essa relação pode trazer, né? Eu acho que de 1000 casos onde isso é negativo, eu falei de um caso que poderia ser aceito e usado como ferramenta ainda com todo cuidado. Né? Então, 999 vezes, né, ou % das vezes, você não deve usar esse tipo de ferramenta e deve eliminar prontamente isso do ambiente. Agora, de novo, eu trouxe essa clareza porque eu acho que o maior desafio do líder é identificar. Legal, Wilson, tá bem claro. Mas eu tô com uma outra dúvida aqui ainda, tá? Você definiu essa pessoa que a gente está chamando de puxa-saco da seguinte maneira: alguém que está fazendo uso, né, de préstimos, serviços, generosidade, elogios, por meio da construção de uma relação pessoal, mas aonde essa pessoa eventualmente pode ter alguma vantagem de estar fazendo esses préstimos, esses serviços, a generosidade, etc, né? E agora, se a nossa audiência está nos ouvindo e fala assim, cara, eu tô achando que eu sou um puxa-saco. Porque eu, de fato, me aproximo de determinadas pessoas, né? E eu sou solícito, eu ajo com préstimos, com serviços, né? Com reconhecimentos, mas eu espero ter algum tipo de vantagem nessa relação aqui em relação aos demais, né? Ou porque eu estou entregando, ou porque eu não estou entregando, mas eu estou esperando alguma coisa. Talvez tenha surgido algum tipo de consciência ali com a nossa audiência, né? Vamos imaginar que isso tenha acontecido. O que é que você tem a dizer para essa pessoa que ganhou consciência de que ele é um puxa-saco? Eu diria para imediatamente parar de gastar energia com isso. Né? Vai trabalhar. E vai trabalhar, né? Vai focar na entrega, vai focar naquilo que é importante. Porque, cara, se você entregar, se você gerar os resultados que são esperados, se você olhar para os teus indicadores, para os teus números, e você está batendo meta, você está cumprindo objetivo, você está cumprindo missão, seu chefe não precisa nem gostar de você, né? E você vai estar lá, está com o seu emprego garantido. Então, para que ficar gastando energia, né, com isso? Claro que vamos cuidar, vamos tratar bem todas as pessoas, mas esse não é o caminho de se prosperar na vida, né? Talvez se você trabalhe mesmo num órgão público, mesmo em ambientes que sejam mais políticos ou mais relacionais, cooperativas, outros ambientes, né, onde você veja amigos ou colegas até conseguindo alguma coisa com isso, saia disso imediatamente. Mesmo nesses ambientes, né, precisa-se de pessoas que façam as coisas acontecer e que entregam, porque não importa qual seja o ambiente, é a entrega que sustenta o ambiente e não o saco do chefe. São essas pessoas que fazem diferença de verdade, né? Sem dúvida. Muito bem. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso episódio sobre puxa-saquismo, né? A gente espera que possa ter contribuído aí com a sua experiência de liderança e, quem sabe, também de liderado. Esse é o podcast Na Trincheira. Compartilha, curte e esteja com a gente para os próximos assuntos. Sempre assuntos que fazem diferença prática na liderança, que gera resultado, que entrega missão e que faz diferença no mundo. Obrigado, Wilson.